Bom dia a todos. Estamos muito alegres em poder estar aqui reunidos para louvar, engrandecer e ouvir mais da palavra de Deus nessa manhã. Gostaria que permanecesse em pé. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos para mais um encontro que teremos com Jesus nessa manhã de domingo. Marcos 1, 16 a 20. Marcos 1, 16 a 20. A palavra de Deus fala assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhe disse: Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente, pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Vamos orar? Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua tão rica palavra, Pai. Nos ajuda a entendermos e a pormos em prática tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina, Pai. Faz com que sejamos como esses 4 pescadores. Faz com que aceitamos o chamado que o Senhor faz a cada um de nós para sermos pescadores de gente, Pai. Nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração para que sejamos transformados à imagem do Teu Filho Jesus a cada encontro contigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, pode sentar? Naqueles dias, Jesus saindo de Nazaré, da Galileia, ele foi para a Judéia para ser batizado por João no Rio Jordão. Logo depois de sair das águas, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. E veio uma voz do céu que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. E logo depois disso, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Marcos fala que depois de João ter sido preso, Jesus voltou para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, onde ele dizia a todos: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso é depois desses acontecimentos que a nossa história começa. O primeiro ato do ministério de Jesus, registrado em Marcos, ele não é algo extraordinário, não é algo sensacional, não é um milagre espetacular, não é um sermão poderoso, mas apenas uma simples convocação de 4 trabalhadores comuns à comunhão com Ele, de 4 pescadores ao discipulado, vida a vida com Ele. E o cenário onde essa história acontece é o Mar da Galileia, um lago pitoresco com cerca de 11 quilômetros de largura e 20 de comprimento. E ele era extremamente conhecido pela atividade pesqueira naquele lugar. Enquanto Jesus estava caminhando junto ao Mar da Galileia, ele viu 2 homens, Simão, como a gente conhece ele como Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando a rede ao mar. E o lançar das redes, com prática e destreza, era feito apenas por um homem sozinho, de pé no barco, ou, no caso aqui, no mar, no lago, na beira da água. E ele juntava as redes, e o movimento circular lançava as redes, e ela caía como se fosse um paraquedas nos peixes, enredando ele, e com os pesos fazia com que eles ficassem presos até o fundo do mar.
E lá, algum pescador nadava e puxava esses pesos e levava essa rede até a praia, onde pegavam os peixes. E esses dois irmãos estavam envolvidos em suas atividades diárias. Eles eram pescadores. No século I, a pescaria era uma indústria muito florescente naquela época, no Mar da Galileia. Contando com mais de 16 portos movimentando o lago em várias cidades na costa noroeste, incluindo Betsaida, que quer dizer Casa do Peixe, Magadá, que também pode ser conhecida por Magdala, Torre de Peixe, Tarixia, que é peixe salgado. E esses nomes foram recebidos por causa do comércio de peixe naquelas regiões, naquelas cidades. Havia numerosos barcos, e Joséfo, que era um historiador da época, fala que existia 230 durante a Guerra da Galileia, em 68 d.C. Então, o comércio de peixes era algo extremamente comum naquela região. Esses peixes, eles não eram consumidos somente naquela região. Nós devemos lembrar que o peixe, e não a carne, era o alimento mais consumido, né? A proteína mais consumida naquela época. Os peixes do Mar da Galileia, ele era exportado e ele era apreciado em vários outros lugares, como Alexandria, no Egito, a Antioquia, na Síria. O fato de pescadores da Galileia competirem com os mercados maiores, ele testificava somente a habilidade, a prosperidade e a engenhosidade daqueles homens. E provavelmente também o domínio do grego, né, da fala grega, para que eles pudessem realmente competir, né, nos negócios naquela cultura. Os pescadores a quem Jesus chamava, eles não eram trabalhadores diaristas que passavam necessidades, a fim de sobreviver na liga do mercado. Eles eram e precisavam ser homens de negócio, sagazes e bem-sucedidos. Marcos, ele diz que havia mais 2 pescadores que Jesus teve um encontro naquele dia, que foi Tiago e João, filhos de Zebedeu. E diferentemente de Pedro e André, os dois, eles não estavam pescando. Eles estavam com os outros, mas eles estavam um pouco mais afastados no barco, consertando as redes, né, para que possivelmente pudesse pescar mais peixes. E ele fala que juntamente com eles estavam seus empregados, né, mostrando assim que esses 4 homens, eles tinham uma situação financeira estável, eles não eram pobres, né, pois a pesca era um negócio muito rentável naquele momento. Então, vendo aqueles homens, Jesus ele faz um convite. Ele fala: venham comigo, sigam-me. E a primeira coisa que a gente deve pensar a respeito do discipulado é que Jesus é o sujeito absoluto do chamado ao discipulado. E Jesus, ele é muito diferente dos outros mestres. Enquanto ele passava, né, caminhava na beira do Mar da Galileia, ele viu 2 pares de irmãos e ele profere o chamado: sigam-me. E neste momento, em particular, Jesus era extremamente diferente dos rabis, dos mestres e dos escribas do judaísmo. Não existe história comparável ao chamado dos discípulos, o chamado dos pescadores, pois os rabis não consumavam os relacionamentos mestre e aluno com a convocação siga-me. A entrada em uma escola rabínica, ao contrário do chamado que Jesus fez, dependia da iniciativa daquele aluno que gostaria de ser seu discípulo, e não do chamado do seu mestre. Então Jesus, ele dá o primeiro passo, diferentemente dos outros rabis. A proeminência pessoal de Jesus assume no chamado dos 4 pescadores é muito incomum na tradição judaica como um todo. Nem Moisés, nem os reis, nem vários homens de Deus, nem profetas, ninguém, via de regra, chama o povo para seguir.
A convocação antes era para andar nos caminhos de Deus e de acordo com os estatutos de Deus. Contudo, aqui Jesus, ele chama esses 4 pescadores para si mesmos. E o chamado aqui, ele é baseado somente na autoridade de Jesus. O chamado dos 4 pescadores não está fundamentado na Torá, como vimos, não está fundamentado na lei, não está fundamentado em tradições judaicas. Apenas na autoridade messiânica de Jesus. Não existe nenhuma evidência que apoie esse chamado. Jesus não fez nenhum milagre ali para os discípulos. Ele não debateu com os discípulos. Ele não tentou persuadir moralmente os discípulos. Ele apenas disse: sigam-me. No Evangelho de João, no capítulo 1, Pedro e André, e talvez os outros, já tivessem alguma familiaridade com Jesus antes do chamado. Mas Marcos, ele omite essa referência à familiaridade e fundamenta o chamado dos discípulos, o chamado a esses pescadores, apenas no chamado autoritativo de Jesus. Não foi por aquilo que Jesus já havia feito, mas por aquilo que Jesus é Deus. E somente Deus pode fazer esse tipo de chamado. Somente o Criador pode fazer esse chamado radical para cada um de nós. Somente Jesus poderia, naquele momento, fazer esse chamado de seguir e os seus discípulos largarem tudo. Somente o Criador pode fazer esse chamado. E esse chamado não tinha por base aqueles a quem ele estava chamando. Os pescadores, de forma distintas às aspirantes a serem mestres, ele não precisava fazer nada antes de se tornar discípulos. Eles não precisaram fazer nada antes de se tornar discípulos. Eles não precisaram exibir nenhum conhecimento da Torá. Eles não precisavam passar nenhum exame de qualificação em teologia. O que eles precisavam aprender e fazer só poderia ser aprendido e feito enquanto eles estavam seguindo o Mestre Jesus na escola da vida. E o discipulado, ele é assim, é vida na vida. Enquanto eles caminhavam com Jesus, ele os ensinaria, e não somente em teoria, mas também na prática, como era ser seguidor do Mestre. Só à medida que nós seguimos a Jesus é que ele pode ser conhecido por nós. É quando nós seguirmos, né, se a gente pensar, quando a gente segue uma pessoa, é que a gente consegue conhecer realmente quem ela é. Só na medida que nós seguimos a Cristo e vemos como ele reage em diversas situações, é que aqueles discípulos poderiam realmente ver como era seguir a Cristo, como ele reagiria. E assim como um seguidor, eles deveriam seguir e agir da mesma forma que o seu mestre. O chamado, ele não tem por base quem eles eram na sociedade. Mesmo que eles não fossem, né, a ralé da sociedade, como a gente viu, eles eram trabalhadores. Né? Eles não eram elite, não eram elite daquela sociedade. Eles eram pescadores, a classe trabalhadora. Pense você, né? O rei do universo chegou. E agora, ele começou seu ministério. E começou agora a procurar a sua equipe. E para a sua equipe, ele poderia escolher qualquer pessoa na face da terra. Existia grandes filósofos, existia reis, existia a elite da sociedade, existia mestres, né, outros rabis. E ele poderia convocar qualquer pessoa. E quem ele começa convocando? Pescadores. Esse é o tipo de pessoa que o Senhor escolhe para se tornarem o fundamento da sua igreja. Você já parou para pensar nisso? Paulo nos fala em 1 Coríntios que, se julgarmos pelos padrões do mundo, não são muitos entre eles que são sábios, poderosos ou nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar os sábios. Esse é o nosso Senhor. E é maravilhoso que ele tivesse disposto e desejasse ter pessoas simples e de pouca instrução formal, como aqueles 4 pescadores, e logo mais outros. E apesar de todos os preconceitos, apesar de todas as superstições que eles tinham, transformá-los em instrumentos para a salvação de muitos, fazendo deles líderes que pelos seus testemunhos revolucionariam o mundo. Hoje, mais de 2000 anos, nós estamos falando desses pescadores, porque eles cumpriram aquilo que eles foram chamados, foram pescadores de homens. E Jesus é que fez o primeiro movimento. Não são os pescadores que o buscam, mas Jesus que os buscam. É no mundo deles que o discipulado tem o início. Quando Jesus, como Filho de Deus, inicia a sua comunhão humana, o encontro acontece no terreno deles, no nosso terreno. É em meio às atividades de trabalho, em meio aos barcos, em meio às redes, em meio ao labor, tanto do amanhecer como do anoitecer. É no terreno deles. É no nosso terreno que Jesus começa o discipulado. É no nosso terreno que ele nos chama. Não é no terreno sagrado da sinagoga que ele chama os seus discípulos. Não foi no templo, mas foi no nosso dia a dia. No dia a dia daqueles homens. O chamado dos 4 pescadores indica que o trabalho de Jesus consiste na formação de uma comunhão. E é só nessa comunhão que o chamado de Jesus é ouvido e obedecido. A comunidade Jesus forma não é uma massa sem nome e sem face, mas uma comunidade de indivíduos cujos nomes são conhecidos. Simão, André, Tiago, João e os outros que ainda haveriam de vir. É o Érica, é Márcio, é Léo, é Eric, é Pedro, é Mateus. Nós temos nome. E Ele conhece nossos nomes. E Ele nos chamou. E Ele chama ainda pescadores pelo nosso nome. A ênfase de Marcos no chamado dos 4 pescadores, ele tem efeito de tornar Jesus o iniciador e o centro de uma nova comunidade que engloba todos os aspectos da vida dos seus discípulos. E não é exagero nós dizermos que as sementes da igreja se originaram aqui, naquele momento, onde ele chama 4 pescadores para formar uma comunidade com ele, para serem seus seguidores, para serem seus discípulos. E ali começando uma nova comunidade do reino de Deus. E a gente tem que entender um pouco mais esse trecho, porque muitas vezes, não sei vocês, mas a gente lia ou já ouvi pregações onde a ênfase aqui é no pastor, né? No presbítero, no missionário que ia, e ele deveria ser pescador de homens, porque aqui Jesus está chamando, é claro, os seus apóstolos. Então, não poderia ser pessoas comuns, né? Mas a ênfase aqui no texto é que Jesus está chamando seguidores. Jesus está chamando discípulos. Se a gente olhar um pouco mais para frente na história, no capítulo 3 de Marcos, nós vemos que Jesus fala que designou 12, os quais ele chamou apóstolos para estarem com ele e para enviar e pregar, exercer a autoridade de expulsar demônios. E parece que há uma duplicata do chamado, né, desses 4 homens. Será que eles foram chamados 2 vezes? Será que esses 4 homens foram chamados 2 vezes? Mas há aqui uma diferença sutil entre o capítulo 3, desse chamado aos apóstolos, e o capítulo 1, ao chamado aos seguidores.
No capítulo 3, Jesus está chamando dentre aqueles que o seguiam apóstolos, 12 apóstolos. Eles exerceriam uma função específica, o apostolado. Aqui, no capítulo 1, ele chama seguidores. E é claro que no caso dos 4, já pensando, já em vista o apostolado. Mas aqui a ênfase é que Jesus está chamando seguidores, discípulos. Então, esse trecho das Escrituras não diz respeito ao apostolado, diz respeito a seus discípulos. Então serve para você, serve para mim, serve para qualquer pessoa que tiver um encontro com Jesus. E é muito importante nós sabermos disso, porque Jesus ainda chama pescadores. Jesus ainda está em busca de seguidores. Jesus ainda está em busca de discípulos. Não porque eles são, por aquilo que eles são na sociedade, mas porque Ele os quer para si. Jesus ainda chama pescadores. E juntamente com esse chamado, Jesus, ele dá a esses pescadores uma promessa, né? E uma segunda característica do discipulado é que o discipulado é ser um discípulo e fazer discípulos. Sigam-me, disse Jesus, e eu vos farei pescadores de homens. As palavras gregas, ela tem de fato, nuances um pouco diferentes. Jesus está dizendo aqui que eu vos farei se tornarem pescadores de homens. Os discípulos, eles são pescadores profissionais, né? Jesus, ele usa uma metáfora genial aqui, né, para descrever uma nova carreira deles. Em sua profissão, eles matavam os peixes, né? Agora trarão vida às pessoas. No Antigo Testamento, a metáfora de pesca é usada para um juízo vindouro. Mas Jesus, ele inverte essa imagem. E agora, pescar pessoas a fim de salvá-las. Em vez de pescarem peixes para serem consumidos à mesa, eles agora recrutariam pessoas para o reino de Deus, no mar deste mundo. A tarefa daqueles pescadores agora era pescar homens. Em fazer a sua promessa, eu vos farei pescadores de homens. Jesus, ele colocou o selo da sua aprovação sobre as palavras do autor inspirado no livro de Provérbios, onde ele fala assim, lá em Provérbios 11:30, o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Ele confirmou Daniel 12:3, que fala, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzem muitos à justiça brilharão como estrelas sempre e eternamente. E Jesus acrescentou a sua própria autoridade na declaração que Paulo faz, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. 1 Coríntios 9. E as palavras do profeta Isaías, confirmadas pelo apóstolo Paulo, na leitura que nós fizemos hoje, fala, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Quando ele chama pescadores, ele só está confirmando todas essas passagens, dizendo quão formosos são os pés que anunciam as boas novas de salvação. Os discípulos, eles são aqui a parte passiva, né? Sigam-me, venham. Enquanto Jesus é a parte ativa. Ele faz as palavras, eu vos farei
Eu vos farei, são usadas com frequência na criação. Retratam que Jesus ele está inaugurando agora uma nova comunidade de seguidores. Todos aqueles que o seguem são pescadores de homens. Todos aqueles que seguem Jesus são pescadores de homens. Porque Jesus assim os fez. Em outras palavras, se você é um discípulo, você faz discípulos de Jesus. Se você é um seguidor, você faz seguidores de Jesus. Você ajuda outras pessoas a seguirem a Jesus. Ser pescador de homens não depende de você querer ou não. Se você é um seguidor de Jesus, você é um pescador de homens. Está no seu DNA. Faz parte de quem você é agora, porque Jesus os torna pescadores de homens. Muitas vezes a gente acha que isso é só para missionário. Muitas vezes a gente pode achar que isso é só para os pastores da igreja, né? Eles que foram chamados para isso. Mas quando você aceita o chamado de Jesus, quando você se torna um seguidor de Jesus, Jesus os faz pescadores de homens. Faz parte de quem nós somos, ser pescadores de homens. Mas o processo de se tornar um discípulo de Jesus, principalmente para os 12 que os acompanhava, não era fácil. Não era fácil entender o que Jesus estava dizendo. Ele às vezes usava parábolas e ninguém entendia. E eles iriam lá atrás de Jesus. Jesus, o que isso quer dizer? Não era fácil observar o que Jesus estava fazendo e compreender o que eles estavam fazendo. Não era fácil seguir Jesus em todo lugar que ele ia. Não era fácil sofrer perseguições por amor, por causa de Jesus. Não foi fácil para esses homens. Não é fácil para a gente. Não é fácil se tornar um seguidor de Jesus, que ajuda outras pessoas a seguirem Jesus. A vida para a qual Jesus nos chama exige mudança fundamental de perspectiva. Ou seja, ter em mente as coisas de Deus e não de nós mesmos. Só dessa forma, os discípulos poderiam participar do reino de Deus e servir conforme Jesus esperava deles. Jesus, como servo, cujo objetivo é servir e não ser servido, e dar a vida em resgate de muitos. Nós veremos isso mais semana que vem. Ele é o modelo para aquele a quem o seguem. Este serviço, ele é custoso. Ele exige separação das antigas alianças que nós tínhamos, a fim de estar livre para a nova aliança com Jesus. Os pescadores não só precisavam deixar as redes para trás, mas também têm de deixar as suas famílias ali. Não há nada inerentemente errado em redes, muito menos em famílias. As redes, elas são essenciais para o trabalho, para a pescaria, e as famílias são essenciais para a vida. Contudo, até mesmo essas precisam ser abandonadas, caso se tornem empecilhos que impeçam as pessoas de prestar atenção no chamado e no propósito do discipulado com Jesus, se elas estiverem em pé de igualdade com Jesus. Jesus inicia
o seu ministério na Galileia com um discipulado. E Ele nos dá o privilégio de participarmos dessa missão, de levar ao mundo o Evangelho, as boas novas da salvação, neste mundo, neste mar que é o mundo. Assim como os primeiros discípulos, nós somos chamados a dar em vez de receber, em ser servos que buscam a Deus em vez de apenas cuidar dos nossos próprios interesses. Os discípulos dos rabinos no mundo, eles eram aprendizes passivos, onde eles somente tinham que memorizar os ensinamentos do seu mestre. Agora, os discípulos de Jesus são ativos, desde o início, são participantes da obra de Deus, são pescadores de homens. O elemento passivo consiste em seguir a Jesus. E ao imitar Jesus, permitir que Ele nos molde a nossa vida, a semelhança à sua vida. Jesus é a força criadora que os transforma em pescadores de pessoas no mar da humanidade, pescadores a serviço de Deus. E Jesus ainda chama pescadores, os quais Ele os torna pescadores de homens. E seguindo nós vemos a resposta ao chamado. Deixaram suas redes, imediatamente deixaram suas redes, deixaram seu pai e o seguiram. Há apenas uma coisa que pescadores podem fazer, que os discípulos podem fazer, e é responder às palavras de Jesus, à ordem de Jesus, fundamentada apenas na autoridade da pessoa dele como Deus. Não há questionamentos da parte dos discípulos, dos pescadores. Não há condições, não há concessões, apenas obediência voluntária de quem é chamado, porque quem chama é o próprio Cristo, o autor da vida. Deixaram imediatamente. Essa é uma expressão extremamente radical. E a intenção é que o leitor fique espantado, fique maravilhado com aquilo que aconteceu. Mesmo com a dura convocação, os chamados, eles não respondem com gemidos, eles não respondem com suspiros. E apesar dos 4 pescadores serem de carne e osso, nós não ouvimos nada sobre as reações deles. Percebam isso. É interessante, muito interessante, porque Marcos, ele é extremamente detalhista quando ele vai falar sobre histórias. Mas aqui a gente não vê nenhuma reação emocional da parte dos pescadores. Não vê medo, não vê inibição, não vê surpresa, nem felicidade. Nada disso é digno de nota. Falta todo o tom trágico, o tom heróico que eles poderiam ter ali. As 4 decisões para toda a vida são reduzidas a 5 versículos. Mesmo assim, essas omissões ela têm um lado positivo. O olhar ele fica livre para aquilo que tem valor geral, que não depende de tempo, não depende de lugar, não depende de ambiente, nem de mentalidade, nem de circunstância, mas é válido para todo encontro com Jesus, inclusive o nosso encontro. A resposta ao chamado deve ser a mesma: deixar tudo e imediatamente o seguir. A única reação apropriada do verdadeiro discípulo é a rendição radical. A Jesus é dada a prioridade em todos os aspectos da vida, até mesmo da carreira
e da família, como nós vemos. Deus nunca se satisfaz com apenas o dízimo de nossa vida, com apenas 10% da nossa vida, com apenas o domingo da nossa semana. Ele exige de nós o sacrifício irrestrito de todo o nosso ser, de todo o nosso ego, de tudo aquilo que nós somos. Que o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, de todas as nossas forças. E o sirvamos com tudo o que temos. Paul Washer, ele tem uma frase extremamente forte. Ele fala, ou Jesus é tudo para você, ou ele não é nada. Isso é uma verdade. Ou nós consideramos Jesus tudo em nossa vida, ou nós não consideramos ele como nada. Não há meio termo. É um chamado radical para o discipulado. E aqui é o primeiro vislumbre que nós vemos do tema do discipulado. O compromisso radical com Jesus. Todos aqueles que o seguem têm um compromisso radical com Jesus. As ações dos dois pares de irmãos, elas exemplificam a regra básica para servir Jesus. Ele precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, acima de todas as coisas, até mesmo da carreira e de nossa família. Há um texto muito interessante no Evangelho de Lucas que traz à luz aquilo que nós estamos vendo aqui. Jesus fala, grandes multidões acompanhavam Jesus e, voltando-se a eles, Jesus disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e os seus irmãos e suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Há um custo em seguir a Jesus. E aqui nós vemos Jesus falando para a multidão novamente. Para a multidão que acompanhava Jesus. Essa multidão é muito mal falada, né? Nós já falamos sobre ela nos outros encontros. Mas ser multidão não quer dizer ser seguidor. Ser multidão não quer dizer ser discípulo. É muito diferente. E Jesus, ele sabia muito sobre isso. Eu acho que hoje em dia muitos pregadores não sabem, né? Eu acho que muitas pessoas estão em busca de multidão. Mas Jesus está em busca de discípulos. Quando ele chama, ele não chama multidão. Ele chama indivíduos. Jesus, ele diz que se você quiser realmente ser discípulo, se você realmente quiser ser discípulo de Jesus, você tem que estar disposto a entregar tudo por amor a Ele. Você tem que estar disposto a entregar até a sua família, a deixar até a sua família. Isso é algo um pouco diferente no nosso meio, principalmente aqui no Brasil. Dificilmente você vai ser expulso de casa por amar a Jesus. Dificilmente você vai ser mandado embora por amar a Jesus. Você pode? Pode. Isso pode acontecer. Mas há lugares, ainda hoje, principalmente no Oriente Médio, onde se você opta por seguir a Cristo, você é expulso de casa, você é deserdado, você não faz parte mais daquela família, você pode ser até
entregue às justiças para ser morto, por amor a Jesus. É isso que Jesus está falando. Se necessário for, se o amor à sua família e o amor a mim estiver tendo um embate, o amor a Jesus deve permanecer. Você está disposto a isso? Jesus, ele olha para aquela multidão e fala isso. Você está disposto a amar a Deus acima da sua filha, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua esposa, do seu esposo? Se você não estiver disposto, você não pode ser meu discípulo. E ele fala: se você não conseguir olhar para as coisas que você tem, ou as coisas que você poderia conseguir, se você não conseguir olhar para a sua casa, para o seu carro, para as coisas que você tem, para o seu trabalho, e você considerar Jesus acima deles, se você não estiver disposto a entregar tudo por amor a Ele, você não pode ser meu discípulo, Jesus fala. É um chamado radical. Muito diferente daquilo que nós vemos hoje, né, do chamado água com açúcar, né? Que você pode seguir a Cristo, mesmo, né, continue sendo quem você é, fazendo o que você faz, pensando o que você pensa, agindo como você age. Jesus apenas quer que você diga que você é seguidor dele. Você já pensou Jesus falando isso? Não. Jesus, ele fala ao contrário. Se você não conseguir considerar tudo do mundo nada em comparação a ele, você não pode ser meu discípulo. E os discípulos, esses 4 pescadores, eles não titubearam. Eles não pensaram 2 vezes. Eles não questionaram Jesus. Apenas largaram tudo e o seguiram. E até o dia de hoje, Jesus chama pescadores. Jesus, ele chamou os 4 pescadores. E ainda hoje, ele chama pescadores, o transforma em pescadores de homens. E esse chamado é um chamado radical. Ele ainda chama pescadores. Há um chamado radical com ele. Há um discipulado radical com ele. E o que eu faço para me tornar esse tipo de seguidor? O que eu posso fazer para me tornar um seguidor de Jesus? E se você, não conhece ou não está seguindo a Cristo, não há como você se tornar sem que Jesus, assim como ele fez com aqueles discípulos, o chame e o tire da sua existência de morte e o traga para a vida, os vivifique pela graça dele. Mas a boa notícia é que Jesus ainda chama pescadores. Jesus ainda chama pessoas que estão perdido no mar da humanidade para perto de si. E agora os pescadores que ele usa são você, sou eu, são aqueles que um dia aceitaram o chamado, largaram tudo e se tornaram pescadores de homens.
A minha oração é que possamos ser esses seguidores radicais de Jesus. Se você está pensando, como ser um seguidor e você ainda não é, a boa notícia é que provavelmente, se você está pensando nisso, Jesus já está o chamando. Se você está pensando em ser um seguidor de Jesus dessa forma, Jesus provavelmente já está o chamando. Pode ser que ele esteja aguardando a sua resposta, assim como dos pescadores. E a minha oração também é que você responda da mesma forma que eles responderam, com amor sacrificial por Jesus. Eu queria terminar com uma história que para mim e para o Eric é muito forte, porque nós passamos pelo ministério onde fazia até uma peça teatral a respeito desse acontecimento. Jim Elliot, ele tinha apenas 25 anos quando ele foi ao Equador levar o evangelho a uma tribo Waodani, que nunca havia interagido com o mundo exterior. Ele e os seus companheiros conseguiram fazer contato com os Waodani. Mas em 8 de janeiro de 1956, Jim Elliot e os quatro missionários que estavam junto com ele na tribo, eles foram brutalmente assassinados pelos membros da tribo, que eles foram levar vida. Eles se dispuseram a sacrificar tudo por Jesus, até mesmo a própria vida. E mais interessante é que uma das cartas que Elliot ele escreve e ele manda para sua esposa, ele escreve uma afirmação tremenda. Ele fala assim: não é tolo quem dá o que não pode guardar, a fim de obter o que não pode perder. Quando nós verdadeiramente conhecemos Jesus e o poder do Evangelho, a única reação é nos dispormos sacrificialmente tudo o que nós temos para sermos pescadores de homens. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, porque ainda hoje o Senhor continua chamando pescadores. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chamou quando ainda éramos, Pai, pecadores, e nos trouxe vida, e nos tornou seus discípulos, seus seguidores, e nos tornou pescadores de homens, Pai. Que possamos exercer esse teu chamado em nossas vidas, Pai. Que possamos no nosso dia a dia sermos discípulos que fazem discípulos de Jesus. Que possamos no nosso dia a dia sermos seguidores teus e ajudar outras pessoas a seguirem a ti, Pai. Que possamos olhar para as coisas que nós temos e considerar nada por amor a ti, em comparação a ti. Que possamos olhar para a nossa família e amá-las como elas são, como nossa família, sabendo que acima de tudo e de todos há o Senhor em nossa vida. Que possamos responder assim como aqueles pescadores, com uma resposta radical, largando tudo o que temos, se necessário, para seguir a Ti, considerando tudo como nada em comparação a Ti, Pai. Para sermos pescadores de homens, Pai.
Nos ajuda, Senhor, a olhar ao mar da humanidade e ver pessoas que estão sendo perdidas, Pai. Nos dá a paixão pelas almas, Pai, para que possamos, assim como aqueles 4 homens, transformar o mundo à nossa volta com o Teu Evangelho. É no nome daquele que nos chamou, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.